Muito bom dia a todos. Agradeço em primeiro lugar e em nome da APD Portugal a presença de todos os participantes. Bem-vindos ao nosso segundo webinar sobre os desafios do e-commerce. Deixa-me acrescentar que é com imenso gosto que partilhamos aqueles que julgamos serem as ferramentas necessárias para o sucesso das instituições e das empresas. E como já tivemos a oportunidade de perceber durante o primeiro evento, esta circunstância atual por que passam o país e o mundo deve e tem de ser encarada como uma oportunidade. É cada vez mais claro que o futuro passa pelo e-commerce e pelo digital. Por isso, hoje o nosso debate vai contar com a estimada participação da Garrigues e da Atrevia, que nos vai ajudar a desmistificar os meandros da legalidade e do marketing. Desde os regimes legais aplicáveis à compra online, passando pela implementação do marketing digital no e-commerce, acredito que a discussão de hoje certamente será muito útil e bem-vinda. Vou dar a palavra ao professor Luís Antunes, moderador do evento, catedrático da Universidade do Porto, associado da APD com a Tech Privacy e membro da CNPD. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e desejamos a todos uma excelente sessão. O professor pode continuar. A professora. Professor. Algum problema? Não percebo. O professor não está em direto? Professor, pode falar, é? Não. Mas é no coisa do microfone, você não tem som. Ah, ok. Certíssimo. José? Eu não sei se me estão a ouvir, o professor Luís Antunes está aqui com um problema de microfone. O professor não está a conseguir. Ana, está-me a ouvir, é? Sim, sim. Ana, pronto, se calhar vamos dar continuidade e o professor Luís Antunes entra, entretanto, quando resolver o problema. Ele seria a pessoa indicada, mas, de facto, vou-lhe dar a palavra e começa a sessão com a Ana, da Garrigues, a apresentar todos os aspectos da legalidade a nível do e-commerce no digital. Muito bem. Eu vou aqui, então, partilhar o meu espero que estejam a ver, estão? Estão a ver? Sim, sim, Ana, está ótimo. Estamos a ver, né? Muito bem. Então, tenho aqui o privilégio de agradecer mais uma vez à APD esta oportunidade. Já acabámos por falar um bocadinho deste tema anteriormente, mas é sempre um desafio muito interessante poder voltar a falar das questões legais do e-commerce. A Garrigues tem-se dedicado bastante a esta matéria, tem de facto um departamento multidisciplinar que trabalha estas áreas não só em Portugal como nas várias jurisdições onde está presente, seja na América Latina, seja na Europa, e temos sempre um grande prazer em poder participar com a APD no esclarecimento das questões relacionadas com a parte legal do e-commerce.
Eu deixaria, enfim, vou tentar ser breve, porque sei que que todos temos um tempo escasso e não me quero alongar. Estas matérias, sobretudo as jurídicas, levantam sempre muitas questões e a pergunta que todos temos, sobretudo agora, é se estamos perante uma ameaça ou uma verdadeira oportunidade que esta situação acaba por dar a todas as empresas, umas de caminharem para essa transformação digital, outras para desenvolverem de modo ainda mais dedicado a estas áreas da venda online. Um ponto fundamental que, dentro do quadro que as empresas têm que ter a noção é dentro do seu próprio negócio e pelo cariz do seu próprio negócio, se dedicam a sua atividade ao consumidor, ao B2C, se de facto empresas que até nem estavam habituadas a trabalhar o consumo passam com esta linha a trabalhar diretamente o consumidor, ou se estamos perante empresas que continuam a ser empresas que vendem a empresas. É muito interessante ver este quadro que eu coloquei aqui, porque o quadro legal, quando a venda é feita ao consumidor, é muitíssimo maior e mais exigente do que quando a venda é feita a outras empresas. Enfim, a matéria do consumo é muitíssimo trabalhada e vai sofrer várias alterações agora num futuro muito próximo, de maior proteção do consumidor. Quanto mais confiança o consumidor tiver na venda online, maior incremento existirá na venda online. Aqui, enfim, não vou detalhar, mas são uma série de normas que são aplicáveis quando pensamos em vender diretamente ao consumidor e que temos que ter atenção quando temos uma loja online. Passando aqui, enfim, sem ser demasiado exaustiva, há uma pedra quase como uma cornerstone, digamos assim, na matéria do e-commerce, que é a informação pré-contratual. Tem sido entendido por toda a legislação da União Europeia, que depois vai a ser transposta também aqui em Portugal, a necessidade do consumidor estar informado antes de se vincular a um contrato e, portanto, é muitíssimo exigente o grau de descrição de informação que tem que estar presente na loja online antes do consumidor dizer sim, senhor, eu vou comprar este produto. Passa por características, passa pelo preço total do bem, passa pelas modalidades de pagamento, a entrega, o direito de desistir daquele contrato num determinado período, no caso de contratos que têm uma determinada duração, qual é a duração desse contrato, ou seja, estas informações têm que ser prestadas de forma clara e compreensível ao consumidor, havendo uma exigência de sempre que eu tenha uma loja online com um pagamento, de efetivamente, antes de eu clicar num botão específico que diz pagamento, obrigação de pagamento, voltar a ter quase que aqui um resumo essencial do meu contrato, o que é que eu estou a comprar, qual é o preço a que eu estou a comprar, e aqui o preço é sempre com taxas e impostos, um preço total. No caso, um contrato com duração, qual é a duração do meu contrato, e esta informação tem que ser prestada imediatamente antes do consumidor clicar na encomenda. Portanto, o fornecedor de bens ou prestador de serviços, ao concluir a encomenda, como eu dizia, o consumidor tem de facto que, de forma expressa e consciente, saber que esta encomenda que está a fazer tem uma obrigação de pagamento. E, por isso, a necessidade de um botão específico, que é um botão, enfim, que já vinha na diretiva e que os sites têm que ter, em que seja claro, do ponto de vista até visual, que eu vou ter ali um pagamento. O facto de eu não fornecer este tipo de informação, não só o consumidor não fica vinculado, como existem depois associadas a estas matérias coimas específicas por não prestar esta informação. Como eu dizia inicialmente, e por isso muitas vezes são precisos advogados para conjugar estas normas, toda a informação pré-contratual que tem que estar disponível no site é uma informação que vem de vários diplomas. E aqui, enfim, esta informação que eu vou falar agora vem de um diploma específico do regime jurídico do comércio eletrónico, que obriga também, como informação pré-contratual, a que o site explique o processo de celebração do contrato, se eu tenho um cesto, ponho a minha encomenda no carrinho, se o contrato é ou não arquivado por essa loja online, em que língua é que esse contrato é celebrado, se o site tem meios técnicos que permitam ao prestador, no fundo, corrigir os erros, têm que estar disponíveis os chamados termos e condições e até códigos de conduta que o prestador tenha aderido. Não vou entrar aqui porque é uma matéria muito técnica, jurídica do direito, que tem a ver com a formação do contrato online, mas basta pensar em um bocadinho, quando eu tenho um bem à venda, o que é que eu tenho juridicamente? Tenho uma proposta contratual, ou seja, eu vendo este casaco, está lá o preço, está lá as características do banco, quando o cliente clica
que a nossa lei, ao transpor a diretiva, faz aqui uma obrigação adicional, que coloca algumas dúvidas, mas em geral o importante é perceber que eu, ao ter bens à venda, sempre que tenho bens em que, digamos, os elementos do contrato estão lá todos, está lá o preço, está lá a cor da camisola, está lá o preço, à partida eu tenho uma verdadeira proposta contratual que é aceite pelo consumidor quando ele clica na ordem de encomenda. Um ponto também importante é que é a obrigação do prestador de serviços confirmar a celebração do contrato à distância e, portanto, eu tenho que enviar os termos e condições e, portanto, para o meu cliente, para que ele tenha sempre acesso às condições do contrato que celebrou online. Este ponto é, de facto, importante. Todas estas obrigações depois têm a correspondente sanção se não as cumpro. E, portanto, tenho que enviar este tipo de informação ao consumidor. Entrar aqui também, para não me perder muito no meu tempo, relativamente a um direito absolutamente fundamental que eu falei na última sessão, mas que volto a falar. Eu só introduzi a Ana, portanto... Que volto a falar, que tem a ver com a livre resolução do contrato, ou seja, há de facto um direito de quem compra à distância poder desistir do contrato no prazo de 14 dias, a contar normalmente do dia da celebração do contrato, se eu estou a falar de prestações de serviços, e do dia em que eu recebo os bens, em que eu adquiro a posse física dos bens em contratos de compra e venda. Parece-me que este direito é absolutamente fundamental quando alguém decide, uma empresa decide a venda online, porque de facto é um direito que não existe causa. Eu não tenho que justificar porque é que eu desisto do contrato, eu pura e simplesmente tenho o direito a desistir. Se o fornecedor de bens ou o prestador de serviços não cumpre esta informação, portanto, se não diz ao consumidor, você tem direito a desistir neste prazo, o prazo passa a ser de 12 meses a contar do termo do prazo anterior, ou seja, no final dos 14 dias depois de eu ter recebido o bem. Eu passo a ter, de facto, 12 meses. Isto é fundamental, a informação sobre este direito. A lei prevê que eu tenha que ter um formulário, mesmo que o consumidor não aceda a esse formulário ou não queira utilizá-lo, um formulário para o consumidor poder utilizar, se assim o quiser, caso queira desistir do contrato. E, portanto, o contrato extingue-se e o que é que acontece? No prazo de 14 dias, a contar da data em que é informado dessa decisão, o fornecedor de bens deve reembolsar o consumidor de todos os pagamentos recebidos. Mais uma vez, a lei tem sempre sanções e prazos. Se eu não o faço naquele prazo, eu depois tenho que devolver em dobro, no prazo de 15 dias, os montantes pagos. Portanto, é preciso, com muita atenção, cumprir todos estes direitos. E, portanto, o direito de livre solução, de eu poder desistir do contrato, não prejudica que eu possa inspecionar o bem como eu inspecionaria se fosse à loja ver o bem. Este ponto também é muito importante. Claro que, se fizer um uso excessivo desse meu direito, vou ter que ser responsável pela depreciação daquele bem. Sempre que numa prestação de serviço o consumidor quer que o serviço comece logo a ser prestado, ainda neste período da livre resolução, deve fazer um pedido expresso pedindo que o serviço inicie logo a sua prestação. Um ponto também aqui importante, eu sei que vou aqui um bocadinho depressa, mas é porque queria falar aqui no tempo que me é dado dos pontos essenciais desta matéria, relativamente à livre resolução, e esta questão foi colocada no último webinar que tivemos. Há exceções, obviamente, a este direito de livre resolução, que estão na lei, mas que resultariam quase do próprio bom senso. No fundo, se o serviço já foi integralmente prestado, eu não posso desistir. Se eu tenho bens confeccionados de acordo com aquilo que eu pedi, uma camisola bordada, uns pratos com o nome, obviamente são manifestamente personalizados, não pode haver desistimento também nesses casos. Bens que se deteriorem, que fiquem rapidamente fora de prazo, bens selados, nesses casos não há efetivamente direito de livre resolução. Eu queria passar aqui porque sei que é muito importante para as empresas e, aliás, acho que faz aqui uma ponte interessante com a minha colega que vai falar a seguir sobre toda a questão do marketing, que tem a ver com as lojas online utilizarem de modo, obviamente é a única forma muito frequente, aquilo que são promoções dos seus próprios produtos. Ora, isto implica o cumprimento dos diplomas das práticas comerciais com redução de preço, ou seja, diplomas pensados para as promoções, para os saldos e para as liquidações que foram redigidos e pensados para as lojas físicas, não deixam de aplicar-se às lojas online, sempre que façam
promoções, saldos ou existe uma liquidação. Tudo isto daria pano para mangas, digamos assim, mas muito brevemente só referir que estas práticas comerciais com redução de preço, eu só posso alegar uma redução de preço como nestas 3 situações: estou em saldo, estou em promoção ou estou em liquidação. Quando faço esse claim, digamos assim, quando eu digo uma oportunidade, vejam este preço mais baixo, eu só o posso fazer nestas 3 situações. A lei define cada uma destas situações. Portanto, a questão da Black Friday e a questão de utilizar outro tipo de terminologias, sempre que eu esteja perante este tipo de promoções, eu só o posso fazer se indicar antes que é uma promoção. Eu posso dizer que é uma Black Friday, mas eu tenho que dizer que estou perante uma promoção, porque promoção é um termo definido nesta lei e, portanto, eu tenho que utilizar essa terminologia. Aproveitar para vos dizer que no âmbito da pandemia estabeleceu-se aqui um regime excepcional e temporário com vista a escoar as existências e a dinamizar a atividade económica, em que se permite que existam agora saldos durante o mês de maio e junho, sem que isso releve para uma contabilização dos 124 dias por ano. Porquê? Porque a lei diz que eu só posso ter, a lei diz que eu posso ter saldos em qualquer altura do ano, eu só posso ter 124 dias de saldos por ano. E agora, neste regime excepcional, que dizem podem fazer os saldos, isto não vai contar para os ditos 124 dias. Por outro lado, também não precisam de fazer uma declaração prévia à ASAI, que é necessária sempre que eu estou em saldos normais. Brevemente, referir que a lei acaba por definir o que é promoção. Não vou entrar agora em detalhes sobre isto, porque são termos, ou seja, eu tenho que, quando anuncio um preço, tem que ser o preço mais baixo anteriormente praticado e tenho que considerar os últimos 90 dias em que aquele produto teve um determinado preço para poder efetivamente depois fazer uma promoção ao preço mais baixo. Tem que efetivamente ser um preço mais baixo. A ideia subjacente a tudo isto é ser muito claro para o consumidor, ser muito transparente para o consumidor, efetivamente, quando é que ele está a obter um desconto, uma redução de preço, ou quando é que todos estes mecanismos levam a que ele pense que está a comprar um produto a um preço mais barato, mas na verdade não o está a comprar. Portanto, há a obrigatoriedade de informação prévia ao consumidor, dizer, ok, isto que eu estou a fazer é uma promoção, é um saldo, é uma liquidação, que produtos é que estão abrangidos por esta promoção, qual é que é a percentagem de redução, e vemos isso agora muito, menos 20%, menos 30%, tem que o indicar, e a data e o início do período de duração desta prática. Portanto, isto é passar, eu sei, muito depressa por uma matéria que pode suscitar dúvidas, mas parece-me importante só saber que há diplomas a cumprir quando eu faço este tipo de alegações de promoções nas minhas lojas online, e eu tenho que cumprir com esses diplomas, que embora não tenham sido diplomas no fundo, pensados para as lojas online, se aplicam não só às lojas físicas, mas também às lojas online. E consigo esta maravilha, acho que terminei exatamente mais ou menos nos 20 minutos, que é também fazer aqui uma revisão muito rápida da documentação que normalmente uma loja online tem que ter, que serão os ditos termos e condições ou avisos legais, ou as condições gerais de venda, quando tem condições específicas para a venda de determinado produto. Terá que ter, na matéria de dados pessoais, as políticas de privacidade, políticas de cookies. Tem que referir as entidades de resolução alternativa de litígios, no caso de estar vinculado a alguma entidade de resolução alternativa de litígios, e tem também que ter a referência ao livro de reclamações eletrónico, isto é obrigatório, e ter esta referência, portanto, ao livro de reclamações eletrónico. Não quero tomar mais tempo, até para não roubar tempo à minha colega, e que sei que vai ser muito interessante a ponte que vamos fazer aqui agora para o novo tema, e estou disponível, obviamente, para depois todas as dúvidas que possam ter aqui no final desta sessão. Muito obrigado, doutora Ana Ferreira Neves. Eu peço desculpa pelo percalço no início, o facto de ter os meus filhos todos em e-learning, a minha mulher a dar aulas a partir de casa e eu com a imagem, dificultou aqui um bocadinho. Ora bem, eu devia ter apresentado a doutora Ana, e portanto eu não vou deixar de o fazer. A doutora Ana é associada principal no departamento de IT da Sociedade Garrigas Portugal, faz parte da equipa multijurisdicional da área de digital da Garrigas, a qual é composta por advogados de vários países dedicados à área da transformação digital das empresas. Fez anteriormente parte do Departamento de Direito Europeu e da Concorrência da Garrigas por mais de 10 anos,
tendo sido nomeada para a direção do Círculo dos Advogados Portugueses da Concorrência no mandato 2015-2016. É oradora em diversos cursos relativos à área digital, escrevendo frequentemente artigos sobre esta matéria em jornais e revistas da especialidade. Ora bem, isto para mim sendo uma coisa nova a apresentar o orador no fim, só mostra, com base na qualidade da sua apresentação que eu tive a felicidade de ouvir, que realmente faz jus a todo o currículo que tem. Doutora Ana, muito obrigado e mais uma vez desculpe não ter feito esta apresentação logo no início. Sem de facto, problema. a tecnologia de vez em quando faz-nos estas maldades. Muito obrigada. E o tempo na perfeição, portanto, muito temos aqui tempo e vamos ter tempo para depois discutir com as pessoas. Ora bem, agora temos a doutora Daniela Agra, ela é diretora do Porto e do Brasil da Atrevia, consultora global estratégica de comunicação, tem uma forte experiência em comunicação integrada, 360, comunicação de crise, comunicações offline e online, estratégias de responsabilidade social e empresarial, junto a empresas privadas dos mais distintos setores de atividade, assim como o governo e ONGs. Portanto, doutora Daniela tem agora um espaço para a sua apresentação e muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, eu é que agradeço, e em nome da Atrevia, por este convite e pela oportunidade de estarmos a dar seguimento a este tema que está na agenda das empresas, tanto em Portugal como em todo o mundo. Enfim, temos a oportunidade de trabalhar em termos da Atrevia, portanto, em 16 países, e realmente tudo o que é o tema, tudo o que é comunicação online, temas de e-commerce e, portanto, e tudo aquilo que é inerente a este tema, efetivamente está na ordem do dia e está nas preocupações máximas das empresas. Eu penso que já estão a ver sim, a minha apresentação, só pedia que me confirmasse. Sim, muito bem. Muito bem, dar também os parabéns à doutora Ana, enfim, pela apresentação que enfim, foi muito interessante, e é muito interessante linkar toda essa parte jurídica com a parte, obviamente, da comunicação e do marketing, pelo que realmente penso que será de elevado valor. Eu vou só tentar. Ok. Começaria, e enfim, um bocadinho dando continuidade à última sessão. Efetivamente, as empresas, e temos tido essa oportunidade de estar em contacto com várias empresas e a oportunidade temos tido de as ajudar um pouco a reinventar-se. E essa reinvenção que elas têm necessitado está a passar muito, efetivamente, pelo digital, pelas oportunidades que o próprio e-commerce possibilitam, sendo que várias empresas têm, obviamente, e como sabemos, as suas lojas físicas estão fechadas, enfim, estão com dificuldades e têm aqui uma oportunidade, estão a entender essa oportunidade do digital como um presente futuro, enfim, para a sua continuidade e sua proximidade com o consumidor. Entendendo as alterações, enfim, da realidade, trago aqui um pouco também um pequeno gráfico, um estudo da Good Data, enfim, muito interessante, que nos mostra que efetivamente os sistemas de comércio eletrónico têm crescido a 3 dígitos, tanto ao nível dos pedidos da gestão e dos pedidos de atendimento, como também podemos perceber que no gráfico que temos aqui, que efetivamente num período entre 21 a 28 de abril, esse período comparativamente ao período homólogo, houve um crescimento da receita do comércio eletrónico. Ou seja, tudo isto muito motivado pela situação Covid e, portanto, sendo que há agora uma expectativa muito grande também neste desconfinamento, isto no caso de Portugal e noutros locais ainda não estão nesta fase, mas uma grande expectativa para aquilo que vai ser o futuro deste modelo de negócio digital. 72% dos consumidores, para trazer aqui um bocadinho de números, porque acho que também nos ajudam a refletir aqui um pouco, dos consumidores têm utilizado os dispositivos móveis para adquirirem os seus produtos, fazerem compras. Isto é muito importante, porquê? Porque nos permite traçar o caminho do e-commerce. Ele tem que ser, este serviço, este canal tem que ser responsivo, tem que ser rápido, tem que ter conteúdos realmente apelativos, tem que ter um conjunto de características que proporcionem e possibilitem este acesso em termos online.
Dito isto, portanto, podemos, também gostava só de passar aqui algumas conclusões de alguns estudos em que, em termos da variação de tráfego, há aqui duas grandes indústrias que foram beneficiadas por toda esta situação Covid, que foi a questão e que tem a ver com entretenimento e que já tinha comentado na sessão anterior, foi os Books and Literature, que teve um crescimento de tráfego na busca de 16% em termos globais, no período entre janeiro e março, e também de saúde, dado obviamente às preocupações neste âmbito por parte da população em geral. Dito isto, e entrando um bocadinho naquilo que realmente é a estratégia, como estarmos no e-commerce, qual o planeamento a ter, trago aqui algumas reflexões para passar um pouco em revista e que temos que ter em atenção na hora de estarmos efetivamente neste modelo de negócio. É muito importante termos muito claro a experiência que vamos dar ao cliente, desde o momento, em todo o processo, desde o momento em que este se depara com o produto, em que este compra, recebe e testa, e também ao nível realmente deste utilizador, deste comprador, poder decidir, portanto, conversar ou não, e é importante que o faça, que possa conversar com no fundo, com a comunidade digital e poder recomendar. A experiência de compra é, sim, extremamente importante. Centrar a estratégia no cliente ajuda a que ele se sinta especial, se sinta único e consiga sentir valor na hora de efetivamente fazer a compra. Portanto, definir um conteúdo de valor, uma oferta, destacar aqui uma oferta de qualidade e um controlo em cada uma das fases do processo, fazer com que este utilizador sinta esse controlo, essa segurança, é fundamental para o êxito de um e-commerce. Para além disso, estar no multicanal, efetivamente, em várias plataformas, cruzar aqui a loja online com outros canais, como mercados como a Amazon, o eBay, AliExpress, enfim, Google Shopping, Facebook Shopping, são formas de estender realmente criar buzz e estender toda esta comunicação da marca. Para empresas mais pequeninas que ainda não têm aqui desenvolvido, e temos ajudado bastante também nesse sentido as empresas que ainda não têm um modelo já avançado, sofisticado neste momento atual, existem formas de efetivamente destas pequenas e médias empresas e que fazem parte do nosso tecido empresarial, nomeadamente em Portugal, poderem usufruir de, por exemplo, Facebook Shops, de algumas plataformas de redes, inclusive sociais, para poderem efetivamente darem a conhecer e, portanto, integrarem aí um determinado produto. Portanto, ter em conta o equilíbrio entre o custo e a interação e criação de valor é fundamental na hora de criar aqui uma estratégia digital e uma estratégia de comunicação e de marketing ao nível do e-commerce. Okay? O investimento deve ser gerido para alcançar o maior número de interações, cliques, compra, a lealdade, a continuidade, portanto, porque nos interessa, obviamente, que o nosso cliente continue a entrar na loja, continue no fundo, fazer parte do dia-a-dia da marca. Mas o conteúdo também deve ser projetado para enriquecer as interações e complementar a experiência do utilizador. Esse conteúdo, efetivamente, tem que ser pensado para o digital, ok? Fazer uma comunicação online é realmente diferente de fazer uma offline, sendo que ambas deverão estar, obviamente, integradas. Passando aqui um bocadinho ainda para estes eixos essenciais do planeamento estratégico, a questão da segurança, e que a doutora Ana também de alguma forma também tocou, é fundamental, a segurança nas transações, providenciar um pagamento seguro na loja online é fundamental para, enfim, aumentar a taxa de conversão e reduzir, obviamente, o abandono e, portanto, aumentar assim as vendas. Portanto, passando aqui muito rapidamente, destacando só alguns pontos, adquirir um certificado
SSL, enfim, contratar um alojamento seguro, enfim, ter sistema de backups e plugins é fundamental. É uma curiosidade em termos de Portugal que diverge de outros países e que temos tido a oportunidade de trabalhar, enfim, mas destacava que aqui em Portugal realmente as referências nos métodos de pagamento também e que têm dado segurança efetivamente aos utilizadores é o multibanco, o MBWay, o cartão de crédito e o PayPal, e assim como a transferência bancária. Há outros formatos, no entanto, aqui em Portugal estes são os que mais se destacam e por isso também trazer aqui nesta apresentação. Ainda, e voltando aqui um bocadinho ao conteúdo, é fundamental a marca, enfim, em termos digitais, criar a sua reputação, conseguir espelhar notoriedade e trabalhar a sua visibilidade. Para isso, a marca tem que mostrar valor. Isto é indispensável, efetivamente, para a sua diferenciação no negócio. Portanto, criar um relato, criar um storytelling, enfim, mostrar os benefícios ao cliente, o seu diferencial. Os conteúdos têm que ter e apresentar-se com algumas sugestões, com títulos, subtítulos, descrições curtas, enfim, fazer aqui links para vídeos, informações complementares. Há aqui um conjunto de necessidades a terem em conta, que deverão ter em conta na hora, portanto, de criar e de alimentar a loja online. O investimento em campanhas ao nível de marketing é essencial também, e para isso terá que se selecionar muito bem os produtos estrela, enfim, os serviços mais representativos que a marca, enfim, possa entender. E nesse sentido, deverão ter em conta, qualquer estratégia deverá ter em conta o above the fold, ou seja, destacar no início de cada mensagem o mais importante, deverá não descurar as fichas do produto, que, enfim, adicionando aí toda a informação relacionada com o preço, com as características, com o diferencial desse produto, com o design também, muito importante, os ícones, toda a parte visual é fundamental, ok, na loja, isto para manter no fundo o usuário aí, para o prender, para ter uma taxa de retenção importante, a otimização, quer dos conteúdos, mais uma vez, quer das imagens apresentadas, e a monitorização, que é fundamental e que o online nos permite, portanto, efetivamente, perceber exatamente um conjunto de métricas que nos permite melhorar performance. Em termos de integração da comunicação, ainda no e-commerce, de notar que deverá a comunicação procurar surpreender o utilizador, ok? Sempre de uma forma, obviamente, estratégica e tática. Deve essa comunicação gerar confiança, porque uma das grandes, e o facto de ainda não estarmos tão avançados em termos de e-commerce, tem que ver com o facto da confiança. Da confiança na compra online. Eu, por acaso, tenho vários, e tocando aqui um bocadinho no dia-a-dia, portanto, tive a oportunidade de conversar com alguns amigos que nunca tinham feito qualquer tipo de aquisição online e, dada efetivamente a situação, passaram a fazer, nomeadamente, compras de supermercado e também de vestuário, o que foi bastante interessante perceber que realmente tudo tinha a ver, eles ainda não tinham ultrapassado essa barreira, não é, do físico para o digital devido à confiança, mas foram obrigados, dada a conjuntura atual, e isso efetivamente foi decisivo e, portanto, isso será decisivo para o futuro. A necessidade das marcas para manter essa confiança devem, portanto, enfim, serem realmente honestas, serem transparentes, serem autênticas, é aquilo que mais defendemos em qualquer comunicação, seja online, seja offline, mas é realmente a transparência que vai permitir a continuidade e a confiança, enfim, ser estabelecida junto do cliente. Todas as lojas online deverão ter também opiniões de terceiros, porque é sempre, como sabemos, mais credível, testemunhos reais de pessoas, das suas experiências, enfim, normalmente este tipo de partilha ajuda na conversão.
portanto, na conversão e na confiança e na compra. Valores adicionais a terem em conta, portanto, em que a comunicação deverá ter em conta são, enfim, a possibilidade das marcas entregarem, fazerem ofertas grátis, enfim, entregas grátis, melhor dizendo, gratificações, recompensas por opiniões, enfim, e tudo isto ajuda efetivamente a manter aqui uma proximidade entre a marca e, portanto, o utilizador. De notar ainda que tudo o que são estratégias, referências nos mídia do produto, do serviço, enfim, da loja online, a presença nas redes sociais, estabelecer aqui parcerias com bloggers, influenciadores, youtubers, implementar um sistema de chatbox, de estar ali presente com uma resposta contínua é também fundamental, assim como criar também packs de cross-selling e upselling, enfim, são algumas das dicas para que efetivamente a comunicação seja efetiva e possa efetivamente ajudar a marca a vender mais. Técnicas para gerar brand awareness e leads. Que no final de contas é o que queremos, no final do dia queremos vender, as marcas querem vender, querem sim trabalhar obviamente o seu diferencial, as suas mais-valias, mas no final do dia temos que vender. Então, e dito isto, como é muito importante ao estar na esfera digital, ao estar no e-commerce, ter muito claro o funil de vendas, portanto, conseguir realmente atrair, levar a uma interação por parte dos usuários, converter, vender e fidelizar, isto é essencial, fazer com que eles voltem à nossa loja mais e mais. Sendo, e dito isto, a diferença entre um lead portanto, e as pessoas que simplesmente visitam a loja é que o lead efetivamente apela à ação e ele vai fomentar a compra. A estratégia deve ser desenvolvida para converter, de qualquer marca, para converter leads em clientes e até mesmo em promotores da marca advocacy. Portanto, isto deve ser, enfim, estar em top of mind na hora das marcas estarem na esfera efetivamente digital com o e-commerce. Como fidelizamos, sendo este um elemento do funil essencial, com a relação personalizada, e esta é a grande vantagem deste novo mundo digital, é a oportunidade que temos de falar de um para um, de conseguirmos, através inclusive da própria publicidade, enfim, do AdWords, de conseguirmos chegar realmente ao nosso target, a quem pretendemos. Portanto, o marketing aqui de conteúdo, a presença forte nas redes sociais, criação de newsletters, vendas flash, enfim, são aqui oportunidades muito interessantes para realmente converter os leads em clientes. Em termos da comunicação omnichannel, que é a comunicação omnicanal que temos que ter na hora de estar online. Aqui é necessário, efetivamente, nesta comunicação, otimizar os canais, integrar todos os canais, portanto, a loja digital, efetivamente, com todas as possibilidades on e offline, ok, na comunicação, quer isto dizer integrar e otimizar a comunicação na loja online, dessa loja online ser possível, enfim, dar continuidade a essa comunicação nas redes sociais, em canais de YouTube, junto de influencers, junto de mídia. Portanto, há aqui toda essa de blog, estar presente em bloggers ou ter blogger próprio, comunicar através do site. Há toda aqui esse mar de possibilidades que o omnicanal permite e que tem que ser efetivamente potenciado para que a comunicação seja efetiva e para que consigamos realmente nos distinguir em termos da loja. Portanto, e voltando à atenção personalizada, ou seja, comunicar de um para um, escolher estes diferentes canais e combinar as audiências
são efetivamente também aqui um elemento a ter em conta na hora de comunicar e de se fazer um plano de comunicação. Em termos, e trazemos aqui alguns steps, alguns passos, nomeadamente 6, que nos permitem refletir aqui um bocadinho como tudo isto funciona, o utilizador, e muito rapidamente passando ainda neste omnicanal, nesta estratégia omnicanal, o utilizador vê um determinado anúncio, seja numa rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, o que seja, este anúncio leva-o para o site, leva-o para enfim, leva-o a chegar ao carrinho, mesmo que ele não compre, enfim, há aqui a possibilidade de aparecer janelas de pop-ups, enfim, de aparecerem códigos que levam a que esse utilizador deixe os seus dados no CRM e a partir daí, enfim, a marca consegue ir mantendo um contacto e estabelecer toda uma comunicação com esses utilizadores. Portanto, gerando conteúdos emocionais, que é muito importante e principalmente nesta era pós-Covid, portanto, é uma dica que deixamos, é realmente importante. E, portanto, acompanhar tem aqui a possibilidade para acompanhar, portanto, dar continuidade à comunicação com essas pessoas. Trazemos aqui um caso de êxito, nós trabalhamos com a Starbucks também e trazemos aqui um caso engraçado em termos e muito assertivo em termos também do contacto que a marca tem com os seus utilizadores, o cartão de recompensas, que é um tipo de ação de marketing que funciona extremamente bem. Este cartão pode ser utilizado sempre que seja efetuada uma compra, ao contrário de outros programas tradicionais de fidelização. Enfim, aqui o cliente tem a oportunidade de verificar se tem saldo, se não tem, através do telefone, do site, das lojas, nas lojas e, portanto, através do aplicativo. Ok, isto sim, e um bocadinho para explicar o que é esta estratégia omnicanal, tudo integrado, e todas as alterações realizadas no perfil do cartão são, enfim, são percepcionadas pelo sistema, enfim, pela marca, sempre que o utilizador ou o cliente vai a uma loja. Portanto, se está na fila a aguardar o seu café e se deu conta que efetivamente aqui o utilizador não tenha saldo suficiente, ele pode, enfim, fazê-lo e, portanto, através dos aplicativos, através de uma série de ferramentas que tem aqui à sua disposição e é atualizado automaticamente na caixa. Isto são sistemas omnicanal, volto a dizer, muito eficientes e que, obviamente, as marcas, nomeadamente esta, têm a oportunidade de desenvolver. Algumas conclusões e também para terminar e para debate relativamente ao futuro do e-commerce. Há aqui efetivamente uma oportunidade que todo o contexto social nos trouxe, enfim, sanitário nos trouxe. Temos aqui esta oportunidade. As empresas, efetivamente, as que já estão no e-commerce muito bem solidificadas, enfim, estão em busca, obviamente, de novas ferramentas, de novas formas de comunicar, ok? De chegar ao consumidor para conseguir se destacar. As empresas que ainda não estão, efetivamente, têm aqui uma oportunidade. É um processo, também dizer, que em termos de comunicação, ou estar com uma loja e-commerce, portanto, leva o seu tempo, ou seja, não se consegue ter. A visibilidade é construída, como no offline, tem que ser construída, tem que ser comunicada, efetivamente. As marcas têm que apostar muito na comunicação para conseguir serem vistas na esfera digital, onde não há fronteiras, não existem fronteiras físicas e, portanto, para terminar, as mudanças efetivamente no comportamento, mudanças sociais, estão a abrir aqui uma nova oportunidade para este comércio eletrónico que, se for bem aproveitado por parte das organizações, poderão encontrar os seus oceanos azuis, portanto, nesta esfera. E terminava, portanto, assim, a apresentação também para não estender mais e estou à disposição para responder a qualquer questão. Muito obrigado, doutora. Uma excelente apresentação. Acho que elucidou aqui um bocado sobre o que é esta nova realidade do digital e como é que as empresas podem tirar partido digital. Acho que a parte do marketing é importantíssima.
Portanto, passávamos aqui para a parte de questões e respostas. Temos aqui um conjunto de questões já colocadas. Eu se calhar começava pela doutora Ana. A doutora Ana tem aqui duas que eu agrupava estas duas numa só e fazia-lhe estas duas questões. Quando tenho um site e dirijo a atividade a vários países, que preocupação devo ter? Aqui a Garrigas é claramente um player importante porque está em várias geografias, portanto já deve ter passado por isto. E a segunda seria para cumprimento de obrigações de confirmação de contrato celebrado, pode a loja online, em vez de enviar a cópia dos termos e condições ao consumidor, enviar o link para o site onde os termos e condições estão disponíveis. Muito bem, também para não tomar aqui depois muito os tempos, e mais uma vez foi muito interessante também assistir aqui à apresentação da doutora Daniela, indiretamente às questões. Eu acho que é muito importante, uma vez que, ao contrário de uma loja física que está colocada na Avenida da Liberdade ou na 5 de Outubro, uma loja online está aberta de facto ao mundo e, portanto, perceber que riscos jurídicos é que eu tenho com isso. E isto implica terminologias e matérias muito específicas que têm a ver com o conceito de dirigir a atividade a um determinado país. E, portanto, aquilo que tem sido entendido é se eu efetivamente tenho uma loja que ponderou na sua estratégia comercial dirigir a atividade, por exemplo, não só a Portugal, mas também a Espanha e a França, eu tenho que terem atenção às normas na matéria do consumidor, que seriam normas imperativas de direito do consumo nesses países, e cumprir com essas normas, sob pena de poder ter aqui riscos, ou pelo menos aferir que riscos é que corre, que riscos em que medida é que esses países também são muito ativos na penalização e no sancionamento de empresas que não estão lá sediadas efetivamente, mas que dirigem a atividade desse país. Eu tenho efetivamente aqui um risco de ter que tomar em consideração, no que respeita à matéria do consumidor, as normas que protegem os consumidores nesses países. E, portanto, é importante, e as grandes empresas fazem-no sempre que pretendem atuar ou dirigir publicidade, etc., a países concretos, vão consultar, e nós somos muitas vezes consultados, os advogados desse país para ter a certeza absoluta que tipo de normas é que, do ponto de vista do consumo, têm que tomar em consideração. Relativamente à outra pergunta, é também importante perceber que há esta obrigação que eu falei de confirmação do contrato, portanto há um contrato celebrado com o consumidor, a loja online tem que enviar por um suporte duradouro, normalmente envia-nos por e-mail, as condições que eu aceitei quando celebrei aquele contrato. E aquilo que tem sido entendido, e já foi entendido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, é que não é suficiente que eu envie um mero link para as condições que estão no site, eu tenho que enviar, digamos, um documento que não seja alterável, muitas vezes é um PDF, ou um link para um PDF, eu posso enviar um link, mas tem que ser para o PDF e não para o site. Porquê? Porque o site tem muitas vezes termos e condições que são alterados face à data em que eu celebrei o meu contrato e, portanto, o consumidor tem que ter acesso aos termos e condições que aceitou no momento da celebração do contrato e, portanto, aqui o Tribunal foi muito claro, não é suficiente um link para o site, pode ser um link, mas para um PDF que tenha as condições efetivamente fechadas a quando da celebração do contrato. Muito obrigado, doutora Ana. Foi interessante essa sua resposta, porque eu nunca tinha pensado nisso, doutora Ana, e do ponto de vista de um link para o PDF, de qualquer das formas, devíamos, no mínimo, ter que assinar o PDF digitalmente com um selo temporal, não é? Para fazer o binding àquela altura em que aquele PDF lá esteve, certo? Enfim, essa questão é muito interessante porque daria lugar a um outro tema que tem a ver com as assinaturas eletrónicas e com as assinaturas digitais, e a verdade é que, também só esclarecer, as assinaturas eletrónicas têm vários graus de valia, mas não se pode recusar nada por não estar assinado do ponto de vista manuscrito, pode ser uma mera assinatura eletrónica. Não é comum nós termos uma assinatura com selos no âmbito deste tipo no âmbito dos sites. Se a questão de prova se vier a colocar, é livremente apreciada pelo juiz, é aquilo que diz o diploma das assinaturas eletrónicas. Quando queremos um grau superior de prova, pois então vamos para as assinaturas eletrónicas qualificadas, com certificados, etc., que não seriam, parece-me a mim, viáveis no tráfego e com a rapidez do tráfego comercial, e, portanto, a questão vai-se colocar em termos de prova. Se eu quiser impugnar e dizer eu não aceitei, aí vamos discutir em tribunal ou nas resoluções alternativas de litígios em que medida é que se pode ou não dizer que eu aceitei, mas não pode ser recusado por esse facto.
porque estes contratos não estão sujeitos a nenhuma forma específica. É mesmo muito interessante, nunca tinha pensado nisto e já tenho olhado para esta parte do e-commerce há muito tempo, doutora Ana, e mesmo muito interessante. Temos aqui uma outra pergunta, esta vem de um anónimo. Como consigo chegar às pessoas, sendo que o meu produto é 1 de milhões no mercado virtual? Eu fazia esta, a doutora Daniela, e completava aqui só com mais uma questão que foi feita no último painel que tinha a ICEP e que tinha a Oracle, que é neste âmbito, que era, havia uma dúvida se deviam apostar numa loja online, num e-market próprio, ou apostar num marketplace, e ir para um marketplace. E esta pergunta interessa muito com essa que tivemos na última sessão, porque no marketplace temos esta possibilidade de ser 1 no milhão. Uhum. Eu penso que aí o próprio marketplace, como estratégias de filiação, etc., ou seja, apenas é uma forma, é mais uma forma, digamos assim, mais um canal de venda, não é? Para chegar. Obviamente que é 1 no milhão, mas nós somos 1 em milhões, não é? É um bocadinho, também o racional que temos que ter, ou seja, o que é que realmente nos vai diferenciar? Vai ser, ponto número 1, a nossa proposta, o nosso propósito, a nossa proposta de valor, o que é que nos vai diferenciar, e isso efetivamente tem que ser comunicado. Se não for comunicado, ninguém vai, para 1 milhão, ninguém vai saber, vai ser de desconhecimento, a não ser que a pessoa experiencie, é tal experiência que falava, e portanto isso identifique e veja aí satisfeita a sua necessidade, digamos assim. Portanto, o marketplace é uma forma muito interessante, portanto é uma extensão também, é um elemento, não invalida ter uma loja e-commerce, portanto pode também estar no marketplace, ou pode não ter loja e-commerce e estar no marketplace. E como é que isso vai diferenciar? Através, obviamente, de estratégias paralelas, omnicanal, como falava também. Obviamente, se estiver ali e não fizer nenhum tipo de comunicação, seja com o Google AdWords, SEO, enfim, trabalhar o produto através de estratégias de marketing de conteúdo, vai ser insuficiente. Aqui o conselho que demos é não olhar estas ferramentas de forma isolada, é integrar, é realmente pensar em planos integrados, estratégicos, capazes de, entendendo bem o público-alvo, entendendo o valor do produto, entendendo o preço, enfim, todos os P's do marketing, entendendo bem isso, conseguir efetivamente criar a comunicação. Doutora Daniela, deixe-me pedir-lhe uma coisa, se puder parar a partilha do seu ecrã de forma a que as pessoas possam ver a nossa cara. Eu só agora é que me apercebi disso, peço desculpa só agora estar a pedir. Isso, é que assim as pessoas conseguem nos ver a nós e acho que é mais assertivo nesta parte do debate. Claro. Temos aqui uma pergunta de Paulo Jesus que tem a ver com um caso pessoal dele com a Amazon. Eu aqui, por razões éticas, estive a falar um bocadinho com a doutora Ana Ferreira. Sendo um escritório global a Garrigues, tenho vários clientes, em particular este cliente, portanto, por questões éticas, Paulo, eu fazia uma proposta. Eu guardo esta pergunta para a sessão a seguir que vamos ter, na próxima sessão, em que temos a logística. E se calhar fazia esta pergunta porque tenho também uma componente de logística e eventualmente podemos ter essa resposta e, portanto, saltava a sua pergunta, não por falta de consideração, mas há aqui algum motivo ético. E, por um lado, ético, por outro lado, o orgulho de termos empresas com portugueses a acompanhar grandes multinacionais, ou, portanto, saltava a sua pergunta e pedindo-lhe desculpa de o fazer. Mais algumas questões. Qual o maior desafio do e-commerce no setor energético? Esta pergunta não vem atribuída a ninguém. Eu diria que quem fez a pergunta, de certeza, é a pessoa mais capacitada para dar a resposta, mas eu esta dirigi às duas, à doutora Daniela e à doutora Ana, não é? Não sei. Eu acho que, bem, eu da minha parte diria, quer dizer, vejo que as empresas, mas isto, lá está, como dizia, liga muito aqui com a parte do marketing, não é? Que presença é que eu quero ter? Muitas vezes os sites das empresas nesta área não são tanto típicas lojas online de compra e venda de produtos, embora também sejam, porque há contratos, ou pelo menos propostas de contratos que são feitas através do site. Eu penso aqui no setor elétrico, por exemplo, e com muitas
muitas promoções, portanto acabam por ter desafios do ponto de vista legal no que respeita ao cumprimento das normas, porque estão a publicitar os seus produtos e permitem muitas vezes que o contrato às vezes seja feito online e vão-se aplicar todas as regras da contratação, e quanto às promoções vão-se aplicar todas as regras de promoção e de campanha. Portanto, com o consumidor na celebração dos contratos, eu acho que há um desafio do contacto direto e da angariação de clientela através do site e, portanto, nesse sentido de terem que cumprir com as normas no que respeita à contratação com o consumidor, e também do cumprimento de todas as normas em termos de promoção dos seus próprios produtos. E depois haverá com certeza o desafio do marketing, que passa aqui à doutora Daniela. Claro que sim. A par disso, realmente, em termos de marketing, enfim, aqui não diferencia, vamos lá ver, comunicação é que eu costumo dizer. Nós trabalhamos, por acaso, muita área também da energia, enfim, e a área da energia não é diferente da área de outra área de consumo, de retail, de indústria, ok? Não é muito diferente. Mais uma vez, tudo parte de como é que eu me vejo, eu costumo brincar um bocadinho com estas questões, mas como é que eu me vejo, como é que eu me quero ver, não é? E como é que me veem. Portanto, entendendo um pouco e tendo resposta para este ponto de partida, portanto, define-se essa tal estratégia. É possível a questão, e tendo todos esses parâmetros legais bem cientes, não é? E bem estabelecidos, mas é possível, portanto, acima de tudo, ter uma comunicação direta, próxima com o cliente, portanto, e isso pode ser através das redes sociais, pode ser efetivamente através de estratégias de comunicação com a imprensa, e depois em termos do marketing direto que existe, não é? Que a energia utiliza ainda muito, de porta a porta, enfim, há aqui um conjunto de formas que este setor ainda utiliza. Eu acho que, acima de tudo, o que tem que ficar claro para que, efetivamente, mais uma vez, a comunicação seja assertiva e os objetivos finais sejam alcançados, como é que a empresa, seja ela de energia ou do setor que for, como é que ela quer estar a contactar, não é? Se ela está disponível para conversar de uma forma aberta, não é? Autêntica, enfim, com o cliente. Agora, uma coisa é certa, a partir do momento, e falando aqui um bocadinho do digital, a partir do momento que se está digital, está-se no digital, não dá para fugir, não há volta. Não dá para dar uma volta atrás e, portanto, ignorar isso. Tem que ser dadas respostas, não podem ser eliminadas respostas, por mais que não gostemos delas. Temos que ter a capacidade e estar abertos e conscientes que, a partir do momento que estamos, é para estar, e vamos ter que estabelecer um diálogo frontal e, obviamente, coerente e, enfim, com muito critério. Certo. Temos aqui mais outra pergunta, um anónimo, que diz o seguinte: quais os canais que deverão ser implementados, promovidos, antes do lançamento de um e-commerce? Eu aqui ia adaptar um bocadinho a pergunta, até para fazer a pergunta à doutora Ana e à doutora Daniela, que era: será que conseguimos definir assim, muito rapidamente, 2 ou 3 checkpoints que, antes de eu ir para o digital, tenho que garantir, quer do ponto de vista de comunicação, quer do ponto de vista do legal? O que é que são aquelas 3 factos mais importantes prévios a esta tomada de decisão? Doutora Ana. Do ponto de vista legal, eu diria, como disse no fim, tem que ter uns termos e condições que tenham sido pensados e que compreendam todas as informações que falei, informação pré-contratual, direito de livre resolução, etc. Tem que ter depois a parte da proteção de dados tratada, quer do ponto de vista formal das políticas de cookies, quer do ponto de vista substancial, ela tem que ser pensada, para se ter todos os consentimentos, portanto, enfim, de acordo com a lei, e as multas na proteção de dados são muitíssimo relevantes. Tem que ter um site com o livro de resoluções eletrónico também, tanto no fundo disponível, e isso é relativamente simples, e eu diria que, assim, muito rapidamente, do ponto de vista formal, depois as questões vão se colocar no dia-a-dia, eu tenho que ter estes termos e condições revistos juridicamente,
tem que ter a parte da proteção de dados com as políticas de cookies e de privacidade revistas, com os consentimentos revistos e tem que pensar se vou ou não dirigir este site a outros países, mas pensando aqui numa perspectiva mais, enfim, mais local, digamos que eu estou aqui a dirigir a Portugal, a começar, tenho que ter estes pontos e o livro de reclamações eletrónico online. Cada vez que faço promoções, tenho que ter atenção que tenho que cumprir com todas as normas aplicáveis às promoções. Muito bem, eu aqui acrescentaria apenas, acho que é muito importante antes de qualquer lançamento estudar muito bem o mercado, ver o que é que faz a concorrência, o que é que podemos fazer para nos diferenciar ou para fazer obviamente melhor. Preparar realmente em termos digitais é muito importante também aqui mais uma vez um plano integrado e estratégico onde possamos trabalhar a parte, por exemplo, do Google AdWords, ok? Um bom posicionamento no ranking, nos motores de busca. E, portanto, a partir daí criar, nessa estratégia, prever uma comunicação antes, durante e depois de continuidade, e isso pode ser feito, mais uma vez, estando na esfera digital, a questão do online, das redes sociais, mais uma vez, são fundamentais com uma boa estratégia para linkar toda a comunicação. Certo, agora temos mais uma questão, e esta é interessante também, como potenciar e adaptar a comunicação do e-commerce no pós-Covid-19? Na última sessão, o orador que veio da ICEP dizia que tinha uma amiga que tinha um comércio, daquele tradicional, e que começou a vender no online e que agora está a pensar nem abrir o comércio tradicional, continuar nos canais digitais. Aqui perguntava-lhe, doutora Daniela, há alguma estratégia para as empresas manterem este boost que tivemos agora no digital, ou acha que isto vai esmorecer e vamos voltar ao físico? Eu acho que não, eu acho que aqui eu tenho uma perspectiva muito específica que costumo, eu acho que não vai esmorecer, prevê-se que portanto o consumo vai esfriar um pouco agora, mas eu acho que natural, portanto, porque as pessoas estão no desconfinamento, também têm saudades de irem começarem a ter a sua vida normal, ir a uma loja física, etc. Mas eu penso que temos aqui uma mudança de paradigma, acredito mesmo nisso, porque quanto mais não seja, porque temos aqui temos empresas que sofreram muito com esta situação e viram que é um bocadinho, fazendo aqui o paralelismo há uns anos atrás, que as empresas, exportadoras, etc., perceberam que não poderiam, tinham que diversificar os países, tinham que diversificar as suas áreas de negócio, sob pena de terem aqui algum tipo de problema. Portanto, acho que não há volta a dar, eu acho que efetivamente há aqui uma grande oportunidade que as empresas que se aperceberam, que se apercebem e que vão abraçar. Portanto, estar nessa questão online. Ana, já agora a sua experiência dos seus clientes durante este período, acha que isto veio para ficar, ou seja, esta nova realidade veio para ficar, ou qual é a sua experiência? A realidade do e-commerce, eu claramente, não só da perspectiva que tenho com os meus clientes, como da perspectiva de toda a legislação, que agora poderíamos falar, estava a ouvir os posicionamentos, tudo isso vai mudar, ou seja, há um investimento enorme do ponto de vista da União Europeia no desenvolvimento do e-commerce, eu não tenho qualquer dúvida que o futuro passará pelo e-commerce e que de tal forma assim é que vão existir do ponto de vista legislativo alterações nas informações que uma plataforma digital, plataformas são exatamente as Amazons, os marketplaces, vão ter que dar aos consumidores relativamente, porquê? Porque muitas vezes essas plataformas têm marketplaces, mas também têm vendas próprias, a ideia é sempre informação, o consumidor sabe que está a comprar à plataforma, sabe que está a comprar muitas vezes a outro profissional, as questões que se colocam, se eu compro a alguém que não é um profissional, eu já não tenho, por exemplo, garantias nos meus produtos, já não tenho os 2 anos de garantia, já não tenho, tudo isso está a ser muitíssimo trabalhado na perspectiva do consumidor saber e não se sentir defraudado, que quando compra, por exemplo, mesmo que compre através de uma plataforma, seja uma Amazon ou o que for, saber se está a comprar diretamente à empresa ou se está a comprar a um outro particular e nesse caso que já não tem os direitos que tem quando compra um profissional. Há posicionamentos, a questão muitas vezes que falávamos dos revisions, dos reviews, tudo vai ter que ser cada vez mais claro e vai haver também aí, é interessante pensar, uma obrigação maior da parte das empresas, porque o e-commerce foi uma janela aberta, brutal, para uma série de vendas e agora vão-se exigir, cuidado, vocês têm reviews, mas confirmam que não são
são bots, que não são robots, que isto são efetivamente reviews verdadeiras, vai haver mais peso no sentido de posicionamentos, por exemplo, estamos a falar do Airbnb, etc. Cada vez mais vai ser necessário que se dê a informação ou obrigações de corrigir até a informação que está no site, de que a casa tem uma piscina muito grande, ou se há uma obrigação ou não de controlar, de monitorizar, portanto, por se perceber que a nova geração não conhece quase outra forma de estar que não passe pela compra online, e sem prejuízo de existir sempre, e então em setores específicos, do luxo, etc., a experiência da loja física não entra por aí, e vai sempre ser necessário, em algumas áreas, a experiência da loja física. A verdade é que esta realidade, até de áreas que só vivem online, e falamos da realidade das plataformas, como acontece com o alojamento local, com os Airbnbs, etc., com a Uber, e daria toda aqui uma discussão, vão existir muito proximamente alterações relevantes de informação ao consumidor e de exigência para essas plataformas, lá está, até de posicionamento, por exemplo, estava a falar do Google AdWords, mas não se vai aplicar por acaso à Google, mas em que medida é que eu tenho que indicar que sou pago para ter um posicionamento superior, o consumidor tem ou não tem que ter acesso a essa informação quando eu tenho pagamentos para aparecer em diferentes posicionamentos num booking, por exemplo, quando escolho um determinado alojamento, dizer, ok, aparece em primeiro lugar porque recebi um determinado pagamento, obrigações lá está de informação, eu não vejo outra forma, seja numa verdadeira loja online, compra e venda, com todas as regras muito mais pesadas do ponto de vista do e-commerce, pelo cumprimento da contratação à distância, como falávamos, quer da utilização destes canais para promoção de produtos, ainda que não os vendam online. Se formos ao setor do luxo, o setor do luxo colocou-se nestes tempos como uma preocupação. O que é que eu faço? Uma Louis Vuitton não vende online, não é? Mas está online. Não vende é online, depois isto são todas, e aí seria com certeza já a questão do marketing, em que medida é que empresas deste ano podem fazer o passo a seguir, ou não. Houve empresas que fizeram, a Longchamp, por exemplo, e estou a falar aqui de uma data de marcas, mas enfim, fez esse passo, decidiu, eu tenho que avançar para a venda online, porque isto pode-se prolongar por quanto tempo é que eu tenho as lojas fechadas. Os desafios são imensos e são sempre a linkagem entre o jurídico e aqui o marketing, mas eu, como o professor disse, quem não está online está morto, a verdade é essa, não há outra maneira de posicionar as empresas, eu acho. E quem não está na primeira página, acrescentaria só, não é? Na primeira, nas primeiras... Exatamente. Sem prejuízo da experiência física, eu acho, sem prejuízo da experiência física, não é? Que complementa-se sempre. Sim. E que em muitos casos é importante que exista. Eu acredito que também, só acrescentar, a experiência física, obviamente que se calhar a longo prazo será uma experiência de luxo, não é? Um bocadinho já como, enfim, também para não falar de marcas, mas enfim, os iPhones, não é? A Macintosh, enfim, já tem determinados pontos do mundo, o Mac, enfim, lojas, não é? Muito premium e, portanto, não espaço. Eu acredito que a loja vai ser importante, quanto mais não seja para se sentir, não é? Para estimular os sentidos, enfim, e sabermos, até se falarmos do que quer que seja de roupa, enfim, saber qual é o número, etc. Temos que ter alguns critérios que nos deem segurança também na hora da compra, não é? E passa também por aí, não é só... Doutora Daniela, já que falamos de marcas, um bom exemplo também é a Tesla, não é? A Tesla vende online, não é? E sentiu a necessidade em alguns pontos de pôr o carro físico, não é? Mas premium. Exatamente. Exato. Uma excelente... Sim. Tinha agora aqui mais uma pergunta, Manuela, e esta da Manuela, esta fazia diretamente à doutora Ana. No caso de lojas online de artigos têxteis, roupa, como se processam as devoluções? Quais as obrigações do fornecedor e do cliente? Prazos de devolução? Que informação devem estar claramente publicadas? Ora bem, relativamente à devolução, era aquilo que eu referi. No fundo, o cliente deve informar que quer desistir do contrato e a partir do momento em que a loja online tem essa informação, tem 14 dias para fazer a devolução do valor e o cliente tem 14 dias para entregar para devolver o produto. Relativamente aos custos, a loja online, lá está por isso a importância de rever os termos e condições, tem que dizer que o cliente paga os custos. Se não o disser, se for essa a sua política comercial, obviamente, se não o disser... Penso que perdemos aqui um bocadinho a doutora Ana, certo?
Ora bem, sim. Enquanto recuperamos um bocadinho isso, eu fazia-lhe, Daniela, mais uma pergunta, então. Qual a importância da reputação online e de um excelente customer service para um e-commerce? Enfim, a reputação, seja online ou offline, é fundamental, não é? Trabalhar-se a reputação, mais uma vez, a notoriedade das marcas. E em termos, e a reputação temos que ver principalmente, penso que a doutora Ana já regressou. Já voltei, mas já sim. Muito bem. Ana, deixa só acabar aqui a parte da reputação com a Daniela e voltamos à Ana daqui a bocadinho, está bem? Pode ser? Muito bem. Hoje em dia, acho que aqui, em termos também da reputação e tocando, há um ponto muito importante. As marcas já não são as empresas dos seus proprietários, de quem as fundou. Hoje em dia, principalmente, e falando aqui do e-commerce, a partir do momento que uma marca está lançada, ela é de quem a utiliza, não é? Ou seja, e quando digo é de quem, são as pessoas que determinam e vão determinar o futuro dessa marca, não é? Com os reviews, com os comentários, e por isso, obviamente, aqui toda a parte de management, enfim, tem que ter realmente estratégias muito precisas para conseguir, dentro do que lhe é possível, contornar isso. Portanto, em termos da reputação, é ter essa consciência de que a marca, a partir do momento que é lançada, atualmente já não pertence a quem a utiliza, portanto, e o futuro dela e a reputação demora muito, como todos sabemos, a conquistar e perde-se e pode-se perder num ápice, enfim, muito, muito rapidamente. Portanto, um bom serviço também, só para acrescentar ao cliente e neste trabalho, é ser ágil. As marcas têm que ser atualmente ágeis, darem respostas prontas, conseguirem entender, ter uma escuta ativa, fazer com que, utilizar muito aqui o design thinking, ou seja, escutarem aquilo que o consumidor, que o cliente diz da marca, utilizar isso para produzir, para melhorar o produto, enfim, envolvê-lo. Isto é o que vai permitir efetivamente ter um bom serviço ao cliente, não é, de resposta, e ao mesmo tempo trabalhar a reputação, a credibilidade, a notoriedade da marca. Assim, muito bem. Doutora Ana, deixe-me voltar à pergunta que lhe tinha feito e, se me permitir aqui, a pergunta era com roupas, mas nós temos uma muito igual no caso de bens consumíveis, garrafas de vinho, bens de alimentação e enlatados. Mas lá está, nos bens consumíveis a questão é que podem existir exceções ao direito de livre resolução, não é? Nas roupas a questão não se coloca, eu tenho que informar sempre se paga ou não paga, se o consumidor paga ou não paga os custos de devolução, é importante este ponto, volto a frisar, porque se não disser, acaba a loja online pagar, e portanto dizer sempre que é o consumidor paga os custos de devolução, e de facto eu tenho que, depois de receber a informação que o consumidor quer desistir do contrato, tenho 14 dias para proceder ao reembolso do valor, mas o consumidor também tem que me devolver os bens naquele período e eu posso reter o reembolso até ter prova do envio dos bens ou até receber os bens. Obviamente depois no que respeita às exceções tem que se ver caso a caso, são bens deterioráveis, se não são, e aí os direitos de livre resolução nesses bens já não funcionam da mesma forma, obviamente, já podem cair nas exceções. Justo. Temos uma última pergunta, acho que a última pergunta se calhar vai ser para os três. As campanhas online são para o telemóvel, ponto de interrogação. Visto que a maior parte das pessoas usa o telemóvel diariamente, não deveriam estar todas focadas para o uso do telemóvel. Vejo muitas que não têm qualidade visual para se ver no telemóvel, o que complica muito conhecer o produto. Ora bem, isto é uma questão tecnológica, na minha opinião, não é? O site tem que ser responsivo para as várias plataformas, telemóvel, tablet e qualquer outra plataforma, mas, doutora Ana, vamos começar por si, do ponto de vista dos seus clientes, aparece este tipo de questões ou nem por isso? Não é uma questão que nos coloquem muito, porque, enfim, é uma questão um pouco jurídica, digamos assim. Enfim, estejam onde estiverem, a informação tem que ser prestada, embora por acaso haja limitações em função do espaço que eu tenho disponível, mas não me parece que isso aconteça no telemóvel, quando o telemóvel funciona exatamente como... A questão é que o meu ecrã é mais pequeno, mas o site que eu estou a ver é exatamente o mesmo que eu vejo no meu computador, portanto as obrigações são exatamente as mesmas que eu tenho que cumprir. Para outras matérias em que o espaço é mais diminuto, há de facto previsto na lei restrições, mas aqui não é uma questão de espaço mais diminuto, é o ecrã que é mais pequeno, o site é exatamente igual. Eu acho que isto é claramente uma questão de marketing e como é que eu devo, o que é que eu devo lá pôr para se calhar sobressair, enfim, aqui não vou entrar, acho que é claramente a doutora Daniela que pode ajudar neste ponto. Doutora Daniela, vocês precisam dar mais stress aos informáticos, é?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Hoje em dia eu acho que, enfim, os sites, quando são pensados, acho que atualmente, enfim, as respostas já são muito assertivas nesse aspecto. Os sites, como dizia, o professor tem que ser responsivos, têm que ser pensados para todos os formatos, e nomeadamente o mobile, até como um daqueles sites que apresentei inicialmente mostra que efetivamente o acesso por mobile cresce a olhos vistos, enfim, hoje em dia, não é? Seja, e em diferentes faixas etárias, portanto, é realmente pensar no site de modo, isto tem depois tudo a ver com questões técnicas, do peso, não é? Das imagens, dos vídeos, etc. Ou seja, pensar todo o layout tem que ser pensado, os conteúdos têm que ser pensados de forma a serem enquadrados naquilo que é uma expectativa de acesso rápido, porque sabemos perfeitamente que se não for rápido, mais uma vez a rapidez é importante, mas se o download, enfim, se realmente não for suficientemente ágil, perdemos aí a pessoa, não é? Perdemos o cliente, o potencial cliente, o usuário, portanto, realmente isso é um ponto muito, muito importante na hora de fazer o site, a loja online, o site, e ter isso muito claro, que tem que ser realmente responsivo e tem que ter tanto o conteúdo como as imagens, como o vídeo, enfim, têm que ser otimizadas para serem facilmente alcançados. Obrigado. Nós não temos mais questões, resta-me agradecer às duas oradoras, foi um prazer, para além de altamente competentes, nota-se que se divertem com o trabalho que fazem, que facilita imenso a vida a quem está a moderar. Portanto, o meu muito obrigado às duas, obrigado à APD por mais uma vez ter organizado isto. Queria só terminar a lançar a próxima sessão, a lançar e a falar sobre a anterior. Na anterior nós tivemos a ICEP, em que eu gostava de reforçar aquilo que foi dito pela ICEP, que nas candidaturas ao Portugal 2020, as questões de marketing que tivemos aqui a falar e mesmo de apoio jurídico são financiáveis no âmbito das candidaturas ao Portugal 2020. Portanto, é importante que quem está a desenhar isto e quem está a desenhar candidaturas preveja já no ato da candidatura esta componente, porque assim tem uma parte de cofinanciamento muito superior para todo aquele que é o ecossistema do e-commerce. E queria já lançar a próxima sessão, quer a doutora Daniela, quer a doutora Ana falaram nos pagamentos e falaram na realidade portuguesa, que na minha opinião é um bocadinho superior ao resto do mundo, temos um estado de maturidade superior, e na próxima sessão nós vamos ter exatamente isso, vamos ter a CIBS para efeitos de pagamentos e vamos ter a DHL do ponto de vista de logística. Portanto, o meu muito obrigado às duas. É um prazer. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos e fiquem bem. Obrigada. Obrigado.